Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai se debruçar sobre um material que, nossa, décadas depois de ser escrito, ainda desafia a nossa forma de interagir. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Um clássico. E o nosso foco hoje é bem específico. É a parte 3, capítulo 7, o título já é uma promessa e tanto. Como obter cooperação. É uma promessa grande, né? E a tese central, assim, parece simples, mas é profundamente contraintuitiva. Totalmente. Carnegie basicamente diz que a gente confia muito mais nas ideias que descobre por conta própria do que naquelas que, sabe, já vêm prontas. Exatamente. E isso leva a uma pergunta, né? Se isso é verdade, por que a gente passa tanto tempo tentando enfiar as nossas opiniões garganta abaixo dos outros? Pois é, a nossa intuição é sempre a de apresentar o melhor argumento, o mais lógico, e achar que isso vai convencer. E o que Carnegie sugere é que essa é, na maioria das vezes, a abordagem errada. Ele propõe algo bem mais sutil. Para a gente entender isso na prática, vamos começar com a história de um gerente de vendas da Filadélfia, Adolf Seltz. Ele tinha um problema bem clássico. Um problema enorme, na verdade. Uma equipe de vendedores de automóveis que estava completamente desmotivada. A moral estava no chão, as vendas piores ainda. O que um gerente comum faria numa situação dessas? Provavelmente uma reunião para dar um sermão, talvez uma palestra motivacional, Aquelas genéricas, né? ou impor metas novas de cima para baixo. Isso. Mas o Celso fez o exato oposto. Ele chamou a equipe e, em vez de falar, ele perguntou. Ele foi até um quadro negro e disse algo como: "Eu quero saber o que vocês, honestamente, esperam de mim como gerente." Imagina a cena. Foi uma inversão de poder total. Os vendedores, que deviam estar esperando uma bronca, de repente são convidados a ditar as regras. E eles começaram a falar, né? Queriam apoio, honestidade, recursos, um líder justo. E o Celtic se sem discutir, só anotando cada ponto no quadro. Quando eles terminaram, o quadro estava assim, lotado de expectativas. Aí o Celso se virou para eles e disse a frase-chave. Eu lhes darei todas essas qualidades que esperam de mim. Agora, quero que vocês me digam o que eu tenho o direito de esperar de vocês. Nossa! A resposta foi uma explosão. Lealdade, iniciativa, otimismo, trabalho em equipe, 8 horas de trabalho entusiasmado. O livro diz que um deles chegou a se oferecer para trabalhar 14 horas por dia. A atmosfera da sala mudou completamente. E o resultado prático disso? O aumento impressionante nas vendas. O próprio Celts chamou isso de uma troca moral. Ele não impôs as metas. Ele criou as condições para que eles mesmos criassem o próprio comprometimento. E aqui está a chave da análise. O que Celts fez se conecta diretamente com teorias bem modernas de gestão, tipo o conceito de ownership, de sentimento de dono. Faz todo sentido. Quando as pessoas sentem que a ideia, o plano, a meta, que aquilo pertence a elas, o nível de engajamento muda da água para o vinho. Você não está mais trabalhando para o chefe, está trabalhando para cumprir a sua própria promessa. É isso. Ninguém se dedica de verdade a uma ideia que sente que foi forçada. É uma necessidade humana básica, essa de sentir autonomia, de sentir que a gente está no controle. E quando você impõe algo, você tira essa autonomia. Quando você consulta, você alimenta. Mas e numa situação mais direta, 1 a 1, como uma venda, por exemplo, onde os interesses parecem opostos? E aí a história de Eugene Wesson se torna quase um manual do que não fazer. Pelo menos no começo. Essa história é quase cômica de tão persistente. O Wesson era vendedor de esboços para estilistas de moda em Nova York. E tinha um cliente em potencial, um dos maiores da cidade, que ele simplesmente não conseguia fechar. Foram 3 anos. Toda semana, ele ia ao escritório do estilista. São 150 tentativas, 150 reuniões. E em todas elas, o resultado era o mesmo. O estilista recebia ele, olhava os esboços e com toda a polidez do mundo dizia: "Não, Wesson, acho que hoje não vai dar." Depois de bater a cabeça na parede 150 vezes, ele decidiu que precisava mudar. Ele foi estudar sobre relações humanas, sabe? Para tentar entender o que estava fazendo de errado. E a solução que ele encontrou foi radical. Em vez de levar os seus melhores desenhos, todos prontos, perfeitos, ele pegou meia dúzia de esboços, inacabados,
intencionalmente incompletos. E é aí que está a genialidade da mudança. Ele chegou para o comprador e mudou completamente o roteiro. Ele não disse, tenho novos desenhos para o senhor. Ele disse outra coisa. Ele disse, gostaria de lhe pedir um pequeno favor. Tenho aqui alguns esboços incompletos. O senhor poderia me dizer como a gente poderia terminar eles para que fiquem úteis para o seu trabalho? A mudança de status é imediata. Ele deixou de ser um vendedor tentando empurrar um produto para se tornar um aprendiz buscando a orientação de um mestre. Ele não estava vendendo, ele estava pedindo ajuda. A dinâmica de poder se inverteu na hora. E a reação do estilista, aquele que por 3 anos dispensou ele, Foi completamente diferente. Ele não disse não, ele pegou os esboços e disse, deixe-os comigo por alguns dias, Wesson, e depois volte para me ver. 3 dias depois, Wesson voltou. O estilista deu as sugestões, indicou as alterações. Wesson levou os desenhos para o estúdio, finalizou cada um deles, seguindo exatamente as ideias do cliente. E trouxe de volta. O resultado... Todos foram comprados. E não parou por aí. A partir daquele dia, aquele cliente passou a encomendar dezenas de outros desenhos, todos criados a partir das próprias sugestões dele. O Wesson não precisou mais vender. O cliente começou a comprar. Sabe, o que me impressiona nessa história não são nem as 150 falhas. É a humildade que o Wesson precisou ter para mudar. Com certeza. Imagina, depois de 3 anos, admitir para si mesmo que tudo que você estava fazendo estava errado. E pior, ter que pedir ajuda justamente para a pessoa que te rejeitou 150 vezes. A lição aí é tanto sobre a técnica quanto sobre controlar o próprio ego. É a diferença entre uma estratégia de empurrar e uma de puxar, né? A venda tradicional é push. Eu empurro meu produto, minhas ideias. Ele inverteu para pull, fazendo o cliente puxar a solução através dele. O cliente virou co-criador, e ninguém rejeita a própria criação. Certo. Vimos a técnica funcionar em gestão e em vendas. Mas e em casa? No ambiente familiar, onde as emoções são mais complexas e os egos estão ainda mais entrelaçados. Aí entra a história de Paul Mellon Davis e o impasse das férias da família. Um dilema clássico. Ele queria muito viajar para o leste dos Estados Unidos, visitar locais da Guerra Civil, Washington. Já a esposa dele, a Nancy, sonhava com uma viagem para o oeste, Novo México, Arizona, Califórnia. Eram 2 sonhos completamente diferentes para um único período de férias. A abordagem tradicional seria um debate, né? Cada um com seus argumentos, tentando provar que a sua ideia era melhor. O que geralmente leva a um vencedor e um perdedor, ou um acordo que, no fundo, não agrada ninguém direito. Mas o Paul, lembrando do princípio de Carnegie, não fez nada disso. Ele notou que a filha deles tinha acabado de estudar História dos Estados Unidos na escola. A sacada foi essa. Então, um dia, de forma bem casual, ele perguntou para ela se não seria legal visitar pessoalmente alguns dos lugares sobre os quais ela tinha aprendido nos livros. A menina ficou animadíssima com a ideia. Tive uma ideia maravilhosa para as nossas férias. Por que não vamos para os estados do leste? Seria tão educativo para nossa filha? E pronto. O impasse foi resolvido sem uma única discussão. Ele não a convenceu. Ele criou um ambiente para que ela se convencesse. Mas isso me faz pensar. Essa história da esposa e da viagem é eficaz, sem dúvida. Mas não só um pouco manipuladora? Essa é a pergunta fundamental. E a linha é, de fato, muito tênue. Ele não foi totalmente transparente, né? Ele criou um cenário. Exato. Carnegie não explora essa questão ética a fundo, mas a gente pode analisar. A defesa dessa abordagem está na intenção e no resultado. A manipulação, no sentido negativo, visa levar alguém a fazer algo contra os próprios interesses. Entendi. Aqui o objetivo era encontrar uma solução que, genuinamente, agradasse a todos. A filha ficou feliz, a esposa se sentiu autora de uma ótima ideia e ele conseguiu a viagem que queria. Ele encontrou uma justificativa, a educação da filha, que apelava diretamente aos valores dela. Então a diferença estaria no resultado ser um ganha-ganha, mesmo que o processo não seja 100% transparente. É um terreno delicado. Extremamente. Mas vamos levar isso para um cenário com ainda mais em jogo. Grandes negócios e até política. O livro conta a história de um fabricante de equipamentos de raio-x. Que estava tentando vender para um grande hospital no Brooklyn.
A competição era acirrada, com vários vendedores apresentando seus produtos. Cada um dizendo que o seu era o melhor, o mais moderno. O de sempre. Mas um deles usou uma abordagem diferente. Em vez de exaltar o próprio equipamento, ele enviou uma carta ao médico-chefe do hospital, um Dr. L. E o que dizia a carta? Algo como: nossa fábrica acaba de produzir uma nova linha de equipamentos. Sabemos que eles não são perfeitos e gostaríamos muito de contar com a sua opinião de especialista para nos ajudar a aprimorá-los. Teríamos a honra de enviar um carro para buscá-lo. Nossa, que abordagem! O relato do próprio Dr. L é fascinante. Ele disse que ficou chocado e lisonjeado. Ninguém nunca tinha pedido a orientação dele daquela forma. Ele se sentiu importante. Tão importante que cancelou um outro compromisso para ir ver o equipamento. E ao chegar lá, ninguém tentou vender nada. Só pediram a opinião dele. Ele examinou o aparelho e, no processo, foi se convencendo das suas qualidades. Nas palavras dele, eu mesmo me dei conta de que o hospital necessitava muito daquele aparelho. E a conclusão dele foi: senti que a ideia de comprar o equipamento para o hospital era minha. Ele mesmo ordenou a instalação. A empresa não vendeu. Ela facilitou a compra. É incrível. E essa mesma lógica se aplica no mais alto nível de poder. O livro cita o Coronel House, que foi um conselheiro super influente do presidente americano Woodrow Wilson. Durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive. O método do House para influenciar o presidente era a personificação da sutileza. Ele nunca chegava com uma proposta pronta. Em vez disso, numa conversa casual, ele plantava uma ideia na mente de Wilson. Como se fosse um pensamento passageiro, né? Exato. Dias ou semanas depois, numa reunião, o presidente apresentava aquela mesma sugestão como se fosse dele. E o Coronel House jamais reivindicava o crédito. Ele apoiava a ideia do presidente com entusiasmo. Para ele, o crédito era irrelevante. O que importava era o resultado. Isso mostra a aplicação do princípio num ambiente onde o ego é uma variável poderosíssima. É verdade. Reivindicar o crédito poderia ter satisfeito o ego dele, mas teria destruído a influência. Para influenciar de verdade, às vezes é preciso ser invisível. E para amarrar tudo isso, Carnegie recorre à sabedoria ancestral. Ele cita o filósofo chinês Lao Tse, que escreveu há mais de 2.500 anos. A citação é belíssima e resume tudo perfeitamente. A razão pela qual os rios e os mares recebem a homenagem de centenas de córregos da montanha é que eles se mantêm abaixo deles. Assim, são capazes de reinar sobre todos os córregos. O sábio, desejando estar acima dos homens, coloca-se abaixo deles. Desejando estar à frente, coloca-se atrás. É uma metáfora perfeita. Em todas as histórias, de Seltzer House, o padrão é o mesmo. A pessoa que influencia se coloca numa posição de ouvinte, de aprendiz, para permitir que a outra pessoa se sinta a protagonista da ideia. Portanto, o 7º princípio de Dale Carnegie é: finalmente, deixa a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Não se trata de ser passivo, mas de ser um catalisador, né? É a diferença entre o arquiteto que chega com a planta pronta e diz: é assim que vai ser. E ser aquele que se senta com o cliente e pergunta: como você sonha com este espaço? O resultado final pode ser muito parecido, mas a sensação de posse do cliente é totalmente diferente. Fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Quantas das nossas frustrações diárias, em casa ou no trabalho, vêm da nossa insistência em tentar provar que estão certas, em forçar nossas ideias? Mesmo que sejam as melhores ideias do mundo. Exato. O que mudaria se, em vez de tentar vencer uma discussão, o nosso foco se tornasse plantar uma semente e, com paciência, dar espaço para que ela floresça na mente da outra pessoa? É um pensamento poderoso e que exige uma grande mudança de perspectiva. E por falar em perspectiva, acompanhar uma análise como essa é ótimo para absorver os conceitos, mas nada substitui a experiência de ler o livro. Os detalhes, as nuances, tudo isso faz a diferença para internalizar de verdade esses princípios. Com certeza. A leitura é outra experiência. Para quem tiver interesse em adquirir o livro e se aprofundar ainda mais, nós deixamos um link na descrição. E queremos agradecer muito a companhia de todos nesta conversa. Se esta análise trouxe algo novo, considere se inscrever no canal, deixar sua curtida. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo. E ative as notificações para não perder nossas próximas discussões. Isso mesmo. E lembrem-se, a análise do próximo capítulo já está a caminho no próximo vídeo.
Até lá! E por falar em perspectiva, acompanhar uma análise como esta é ótimo para absorver os conceitos, mas nada substitui a experiência de ler o livro. Os detalhes, as nuances, tudo isso faz a diferença para internalizar de verdade esses princípios. Com certeza. A leitura é outra experiência. Para quem tiver interesse em adquirir o livro e se aprofundar ainda mais, nós deixamos um link na descrição. E queremos agradecer muito a companhia de todos nesta conversa. Se esta análise trouxe algo novo, considere se inscrever no canal, deixar sua curtida, isso nos ajuda muito a continuar produzindo. E ative as notificações para não perder nossas próximas discussões. Isso mesmo. E lembrem-se, a análise do próximo capítulo já está a caminho no próximo vídeo. Até lá! A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra.